É isso aí, gente. Obrigado por seguir comigo neste canal. Bem-vindo ao canal Aprenda Fácil. Vamos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar de um tema que eu penso que é muito produtivo. Olha, há muita gente, há muitos jovens, adultos que estão na igreja e por estar na igreja enterram seus sonhos, param de traçar metas, param de ir atrás de suas metas, de seus sonhos, de seus planos. De igual modo, há gente que está fora da igreja, não porque não desejaria ou não porque lá no fundo não acreditam em Deus, não querem seguir a Deus. Mas como eles têm planos e metas determinadas, então eles pensam que ao aproximar-se a Deus, Deus é muito rigoroso, é muito rígido, então não vão poder e ter a oportunidade de ir atrás das metas. Olha, hoje nós vamos procurar corrigir isto. Ou seja, não é corrigir como está, mas é para refletir. O que a Bíblia diz? O que Deus ensina sobre pobreza? Por que Jesus Cristo mandou aquele mancebo, que está descrito no Mateus, mandou aquele mancebo para vender tudo o que tinha e voltar a seguir a ele? Será que quer dizer que uma pessoa que quer seguir a Jesus tem que ser pobre? Por que o próprio Jesus disse o reino dos céus é para os pobres? Quer dizer que as pessoas que têm posses, que têm riqueza, não podem alcançar o reino dos céus? O que Deus fala sobre isto? Olha, eu vou discorrer em torno dessa história daquele mancebo para te fazer perceber que em algum momento a gente interpreta mal. A gente se distancia de Deus porque tem planos, sonhos e pensa que quando seguir a Deus não vai ter poder fazer isto. Ao mesmo tempo, nós que seguimos a Deus, que adoramos a Deus, matamos nossos sonhos, nossos planos, desejos, porque Deus disse o reino dos céus é para pobres. Deus quer pobres. Que pobreza Deus se refere? Deus não fala de pobreza material. Deus, será que quer crentes aflitos, sem comida, sem cama, sem casa, sem roupa? Deus quer pessoas aflitas para salvar? Será que a salvação é para pessoas sem condições básicas de sobrevivência? Quando Jesus manda aquele mancebo para ir vender, veja, primeiro Jesus disse, cumpra, quando ele perguntou-lhe, o que posso fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus disse, cumpra os mandamentos, siga os mandamentos, não mate, não adultere, não dá falso testemunho, ame até o próximo. O mancebo responde, diz, eu faço tudo isto. Aquele mancebo era uma pessoa muito rica, era uma pessoa de alto poder. A própria palavra diz um certo príncipe, se for a ler, por exemplo, na parte de Lucas, o Lucas diz, um certo príncipe indicava alguém com poder, com uma certa posição distintiva na sociedade. Agora, por que manda lhe vender as coisas? Exatamente porque Jesus percebeu que aquele jovem tinha uma fé vazia. Ele conhecia Deus, ele adorava a Deus. Aqueles mandamentos que Jesus mencionou não foram surpresa para ele. Ele conhecia muito bem. Mas veja que ele diz, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Será que mesmo ele conseguia cumprir aqueles mandamentos todos? Um ser humano normal consegue cumprir isto? Ok. Ele estava ansioso em salvar a sua alma. Era uma pessoa rica, ele tinha muita posse, muito conforto na vida. E ele estava preocupado em ver-se depois da morte, a perder todos os confortos que tinha, todo o conforto que tinha. Quer dizer, ele queria garantir conforto eterno. E ele queria negociar com Deus, estava a negociar com Deus. O que posso fazer? Olha, a coisa que fica clara é que a salvação de Deus não se negocia. Ele cometeu o erro de querer negociar com Jesus, com Deus. O que posso fazer? Não há negociação. Ele habituou a negociar ou tinha aprendido a negociar para contrair aquelas riquezas todas. Então, ele pensava que a salvação também podia se negociar. Não se negocia. Vamos muito rapidamente ver como é que Jesus respondeu a esta negociação que ele fez. Jesus disse, quando ele insistiu com a pergunta, ele disse, eu já faço isso há bastante tempo. E o que falta? Jesus disse, se queres ser perfeito. Jesus disse, se queres ser perfeito. Olha, Jesus não disse se queres ser salvo ou para ser salvo. Disse, se queres ser perfeito. Não respondeu sobre a salvação. Salvação não se negocia. O Jesus, ao mesmo tempo, percebeu que aquele era ele amava a religião, ele adorava a Deus, ele queria ser salvo, mas ao mesmo tempo não estava disposto a abraçar a palavra de Deus, a abraçar a fé. A salvação adquire-se através da fé.
não de negociação. Por isso ele diz, se queres ser perfeito. Como? Veja exemplo, por exemplo, da mulher que sofria de hemorragia há 10 anos. O que fez? Tudo que ela queria era tocar a roupa de Jesus, era tocar os vestes de Jesus. E ela conseguiu. E quando tocou, Jesus ficou comovido. Não, disse filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, aquele ato era admirável. Era fé. Jesus disse, você passou naquela hora aquela senhora. Aquele paralítico que foi trazido pelos 4 jovens por cima, até fizeram questão de lhe pôr por cima, porque Jesus estava no meio rodeado, não sei, fizeram de lhe pôr por cima do teto, para até encontrar Jesus, para buscar a salvação. Jesus admirou a fé daqueles jovens, disse, não, levanta-te, os teus pecados te são perdoados. Quer dizer, conseguiu o perdão dos pecados através da fé. Podemos ver o leproso. Era um grupo de 10 jovens que tinham lepra, ou 10 homens que tinham lepra. E naquele tempo, por hábito, quem tivesse lepra tinha que ser encaminhado às autoridades para fazerem exames e determinar o devido procedimento ou segmento. Quando chegaram a Jesus a pedir cura, Jesus disse, vão aos sacerdotes. Jesus não quis desobedecer essa ordem. Só que eles, a caminho de lá, ao chegar lá, viram-se curados. Eles já estavam curados. Um daqueles é que conseguiu voltar e agradecer a Deus. É o único que conseguiu reconhecer que é aquele Deus que salvou, aquele Deus que tem poder, que salva. Ele não precisa te tocar, te dar banho, te não sei o que, dar remédio. Ele cura. Só ele tem poder. Ele voltou, ele tinha fé. Ajoelhou-se e agradeceu a Jesus. Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. São pessoas que alcançaram a salvação na presença de Jesus naquela hora. O problema é que ele queria negociar. O que é que eles fizeram para alcançar a salvação? Tudo só foi fé, entrega. Então, ele cometeu o erro. Ele não estava completamente entregue a Deus, mas ele queria a salvação. Por isso Jesus disse, se queres ser perfeito, vá, vende. Dê aos pobres. Porque a Bíblia ensina muito bem sobre ajudar os pobres, os necessitados. Agora, se a própria Bíblia ensina sobre ajudar necessitados, como é que vamos ajudar necessitados se temos que ser pobres? Será que Deus está a dizer que para você ser seguidor de Deus tem que ser pobre? Não, perceba. A pobreza que Deus ensina, a pobreza que Jesus ensina, que requer pobreza espiritual dentro de si. Você tem que se sentir pobre. Você tem que sentir que a minha alma está perdida. Assim que a minha alma está mal, precisa de salvação. Não tenho nada dentro de mim como ser humano. Então, esta é a pobreza que Jesus precisa. Você reconhecer que não está a falar de não ter carro, de não ter casa, de não ter dinheiro, de não ter não sei o que. Não é isto, não ter família. Não está a falar disto, está a falar de dentro de si, da sua alma. Você tem que sentir que você está perdido, você não tem nada para você merecer a salvação de Deus. Agora, o que a mesma Bíblia fala sobre questão de posses? A Bíblia alerta, chama a atenção sobre pessoa que vai atrás de posses, pessoa que vai atrás de riqueza. Há um grande risco de perder o foco de Deus, de perder a Deus por causa de riquezas. Quem vai atrás de dinheiro, quem vai atrás de riqueza, o conforto traz uma felicidade instantânea. E a gente muitas vezes se deixa levar com essa felicidade. Olha, ter carro, ter dinheiro, ter não sei o quê, não te dá uma satisfação eterna. E Deus quer te dar uma satisfação eterna. Agora, ele alerta sobre isso. Por isso ele diz, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a taça, a ferrugem, o ladrão pode roubar. Ajunteis o tesouro. Ele não está proibindo ajuntar o tesouro, mas ele diz, ajunte esse tesouro em Deus. Ele não está proibindo você buscar riqueza, mas busque essa riqueza em Deus. Jesus disse, não vos preocupeis com o que comereis, o que haveis de beber, o que vestir. Ele disse, não se preocupem com o que vão comer, o que vão vestir, onde vão dormir. Disse, olhem, as aves dos céus não cegam, não semeiam, nem guardam em celeiros, mas têm comida sempre que precisam. Deus alimenta. Que tal vocês, entre vocês e passarinhos e aves, o que é mais importante? Disse, olhem os lírios dos campos. Não trabalham, não fazem nada, mas são lindos, Deus veste. Ele até disse, nem Salomão vestiu tanto quanto os lírios dos campos. Ou seja, Deus veste da melhor forma. Está a falar de Salomão, ele foi uma pessoa rica, uma das pessoas mais ricas daquele tempo. O Abraão
foi uma pessoa com muitas posses. Davi foi um grande rei. Então, mas essas são pessoas que alcançaram a salvação de Deus, são pessoas de Deus, são homens de Deus, profetas. Mas eram pessoas ricas. Então, pare de pensar que Deus não quer riqueza, não está preocupado com tua riqueza, se você tem dinheiro ou se não tem. Ele está preocupado consigo, se você se entrega a Deus, abraça a fé dele, segue a ele ou não. E ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo isto vos será acrescentado. Quer dizer, ele diz, procura encontrar a Deus. Se Deus é que tem poder para tudo, então esse Deus não vai conseguir te dar uma cama, te dar o dinheiro, te dar não sei tudo o que você deseja. Eu não sei o que deseja, se quer ser um cientista, se quer ser um professor, uma professora, ele não vai conseguir te dar isto. Ele diz, primeiro busque a ele, o resto vai te ser acrescentado. Ele diz, buscai o reino dos céus, pois o Pai Celestial sabe que vós necessitais. Ele diz, Deus sabe que vocês precisam disso. Então, pare de pensar que estar em Deus você tem que estar pobre. A pobreza que Deus refere não é pobreza material, espiritual, do coração. Deus está a dizer para você ser pobre dentro de si, assumir que você não tem nada e você precisa de Deus. O resto vai te dar. Se questão de roupa, se questão de relógio, se questão de carro, casa, não sei o que. Isso não é nada para Deus. Isso Jesus disse, vos será acrescentado. Isso são detalhes só. Então, vamos lá. Se você está fora da igreja e vai atrás de suas metas, realize seus sonhos na presença de Deus. Busque a Deus, ponha Deus em frente. Se você está na igreja, não mate teus sonhos. Levante-se, ergue-se e vá atrás dos seus sonhos. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus já abençoa aqueles que creem. Se você for a ler no João, acho que é capítulo 16, ele diz, até agora nada pedis. Peçam e vos será dado para que a vossa felicidade se complete. É Jesus esse a falar que vocês até agora não pediram nada em Deus. Peçam e Deus vos dará. Para vocês serem felizes, se orgulhar por este Deus. Deus não quer se orgulhar por uma pessoa que sofre, que não tem comida, não tem onde dormir, não tem nada. Não é essa pobreza que Jesus está a falar. Então, obrigado. Por favor, reflita sobre isso. Vá atrás de suas metas, realize seus sonhos, ajude a todos que precisam. Até o próximo vídeo. Espero ter gostado do vídeo. Peço para curtir, se gostou, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.